E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou uma carta ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, em resposta à ordem do magistrado para que a rede social americana Rumble bloqueasse o perfil de um usuário. A informação foi divulgada na quinta-feira pelo jornal The New York Times, que afirmou ter tido acesso ao conteúdo do documento que contesta a autoridade do ministro para censurar a plataforma de vídeos americana. Segundo a reportagem, o Departamento de Justiça disse ao ministro Alexandre de Moraes que ele poderia aplicar as leis no Brasil, mas que não poderia ordenar que empresas obedecessem ordens específicas nos Estados Unidos. Ainda, Alexandre, de acordo com o jornal americano, esse documento, essa carta, teria sido enviada ao ministro Moraes depois da suspensão do Rumble no Brasil, fato esse que ocorreu em fevereiro desse ano, por ordem do ministro do Supremo, que exigia, entre outros critérios, ali, a indicação de um representante legal no Brasil, fato que não ocorreu. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes, entre outras razões, bloqueou a plataforma Rumble, que é uma plataforma similar ao YouTube, uma plataforma de publicação de vídeos na internet. Deu no New York Times, né? Essa frase é conhecida. Se deu no New York Times, todas as notícias que vale a pena publicar. Está lá escritinho, lá na primeira página do New York Times. Então, deu, e por coincidência ou não, no momento em que se espera agora a lei Magnitsky. Vocês notaram que todo mundo agora já tem fluência em pronunciar Magnitsky, né? Porque já está na cabeça de todo mundo aqui no Brasil. E todo mundo sabe em quem essa lei vai ser aplicada, né? E não é apenas numa pessoa. Questão de direitos humanos. Alguém é contra isso? Né? Eu acho que todo mundo tem que respeitar os direitos humanos. E a liberdade de expressão é um dos principais direitos humanos. Bom, dito isso, o que aconteceu é o seguinte, é que Moraes, eu não sei se ele não seria reprovado no exame da OAB ao fazer isso, porque ele deveria saber, isso é óbvio, né? Eu cubro Brasília há anos, já vi isso ser feito, sei lá, dezenas de vezes. A pessoa vai se referir a uma ação do governo, da justiça brasileira num outro país, né? O Ministério da Justiça, a Justiça vai ao Ministério da Justiça, que encaminha ao Itamaraty, que encaminha para o outro Ministério da Justiça, lá nos Estados Unidos se chama Departamento de Justiça, que vai decidir se vai cumprir ou não naquele país. É isso que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos repreendeu, né? Repreendeu um juiz da Suprema Corte do Brasil, mandando uma cartinha dizendo, olha, não é assim que se faz. Você não tem jurisdição sobre empresas americanas. Aliás, isso que está em jogo nessa sanção, nessa primeira sanção, que só vão descobrir aqueles que desembarcarem em Miami ou no John Fitzgerald Kennedy lá em Nova York. Vão descobrir que não podem entrar, vão ter que voltar depois de 10 horas de voo. Mas, enfim, foi isso que aconteceu. E interessante que muita gente do nosso meio jornalístico, né, recebe informações diretas de ministros do Supremo, atua como porta-vozes do ministro do Supremo, mas nunca ficaram sabendo dessa carta que acabou saindo, né, acabou dando no New York Times. É tanta arbitrariedade que eu acabo me confundindo. O Moraes, ele fez isso, ele censurou o Rumble com base em quê? O que ele alegou? Que não tinha representante no Brasil. No caso do Rumble foi essa. É isso. É um representante uma das, legal. né? Ele também pediu para tirar o perfil do Alan dos Santos, de uma série de exigências. Aqui ele alegava a questão da representação local, mas ele queria mexer na liberdade da rede de ter perfil, de aceitar perfil desse ou daquele. Remoção de conteúdos. Exatamente, remoção de conteúdo. São cabeças analógicas, né? Ele acha que a rede, a rede social, ela funciona em território brasileiro só, não tem consequências, não sabe onde fica o censurado, e aí faz uma dessas. E a gente fica sabendo por um jornal dos Estados Unidos.
Paula, só para Diga, lembrar, Milton. e essa tese de que não tem representante do Brasil é tão frágil, porque ele alegou a mesma coisa em relação ao X, e o X tinha sim, e o Elon Musk, como qualquer patrão tem que fazer, tem que proteger os seus funcionários, retirou a representante, porque naquele momento a gente vivia um estado de exceção completo, ele estava mandando prender todo mundo. Aí ele falou, não vou correr esse risco com a funcionária dele, mas veja só que depois o que ele fez, ele mandou a Starlink pagar uma multa do X, sendo que ele fez uma intimação, uma comunicação oficial pelo X a uma das empresas. Ou seja, era uma sequência de arbitrariedades, como você mencionou, Augusto. Perdão, Paulo, só para complementar. Imagina, perfeito, Piotr. Deixa eu passar aqui para a Ana, porque essa reportagem do New York Times, Ana, nós comentamos também ontem aqui no programa, enquanto eu trazia a repercussão, esse detalhe dessa carta, a gente também ilustrou com o título dessa chamada, né? Governo Trump ataca juiz brasileiro por censura. Uma nova política do Departamento de Estado para restringir vistos de autoridades estrangeiras que censuram vozes online parece ter sido escrita para um juiz específico do Supremo Tribunal Federal. E aí, ao longo dessa reportagem, traz o detalhamento aí dessa carta do Departamento de Justiça americano criticando o ministro Moraes em relação ao Rumble. Pois é, Paula, o que já estava muito ruim parece que vai piorando ainda mais, porque antes era o Departamento de Estado, o Departamento de Estado com a Magnitsky na operação de colocar, né, num pacote para mostrar para o presidente Donald Trump, passando pelo jurídico do Departamento de Estado, testemunhas, testemunhos, vídeos, enfim, provas para chegar na Magnitsky. Mas um passo antes da Magnitsky é exatamente isso que o Alexandre trouxe, a história do visto, que essa lista não vai ser divulgada. A lista Magnitsky provavelmente vai ser divulgada. Normalmente ela é, mas a dos vistos, como o Alexandre disse, só vão ficar sabendo quando chegar em solo americano e a imigração dizer o senhor não pode entrar aqui, acompanhe até a salinha que o senhor vai voltar para o seu ponto de origem. Depois, o Departamento de Tesouro analisou as sanções econômicas se a Magnitsky for aplicada a censores, isso no mundo, mas o nome do Alexandre de Moraes está no topo da lista. E agora, o Departamento de Justiça. Que confusão o Alexandre de Moraes fez. Agora, Paula, veja bem, eu acho que o Alexandre de Moraes ele abusou demais da sorte, porque muitos agora estão falando que as Big Techs estão a favor do Trump, que o Departamento de Justiça do Trump, que o Departamento de Estado do Trump. Mas espera lá, ainda na administração Joe Biden, o Alexandre de Moraes pediu a cabeça do Alan dos Santos, pediu que ele fosse extraditado dos Estados Unidos, pediu que ele fosse mandado de volta para o Brasil pelo crime hediondo de opinião e também forçou o nome do Alan dos Santos na lista da Interpol. E a administração Joe Biden deu de ombros, falou, olha, eu sinto muito, mas isso não é crime aqui nos Estados Unidos. Não há crime de opinião aqui nos Estados Unidos. E foi exatamente sob essa justificativa, Augusto, que a plataforma Rumble não derrubou o perfil do Alan dos Santos, porque eles queriam, Alexandre de Moraes pediu que a Rumble derrubasse alguns perfis, entre eles o do Alan dos Santos. E a Rumble se negou, disse, eu não vou derrubar porque não há crime de opinião nos Estados Unidos. Lembrando que o canal do Alan dos Santos, como outras contas no Instagram e na rede X, no Facebook também, são contas de residentes americanos, de cidadãos americanos, contas estabelecidas em solo americano. Portanto, toda vez que a gente lê, o próprio chanceler Mauro Vieira disse isso também, a imprensa, porque a soberania brasileira, porque os Estados Unidos não têm o direito de mexer nas nossas leis. Os Estados Unidos, tudo o que está acontecendo não tem absolutamente nada a ver com o Brasil. Aquele tweet em português ontem do setor que cuida das Américas dentro do Departamento de Estado é muito claro. Foi um tweet sucinto ali, uma postagem sucinta dizendo
não o que os censores, aqueles que perseguem a liberdade de expressão dos americanos, eles não serão perdoados. Eles estão tratando de censura a americanos e residentes imigrantes legais aqui nos Estados Unidos que estão protegidos sob a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos. Não tem nada a ver com o Brasil. Agora, repito, a dica foi dada para o Alexandre de Moraes, ainda sob a administração de Joe Biden, de que eles não aturariam esse tipo de perseguição, porque liberdade de expressão é uma coisa muito preciosa para os americanos. Mas Alexandre de Moraes decidiu esticar a corda. Aí, como os americanos falam aqui, joguem, vocês querem brincar com jogos estúpidos, vocês vão ganhar prêmios estúpidos.